Sejam muito bem-vindos ao vídeo no qual a gente vai adicionar partículas ao nosso projeto, ao nosso joguinho Eclipse. Então vamos ao código. Bom, primeiro eu vou aqui no nosso classes.js para criar a classe das partículas, tá? Então eu vou lá no final, a gente tem aqui a nossa classe dos inimigos, dá um espacinho aqui, e eu vou adicionar aqui class, vou chamar de particle, nossa partícula. Particle. E ela vai herdar características do projétil, assim como o inimigo também herdou características do projétil, porque ela também vai se mover na tela em função de uma velocidade. Embora aqui na partícula a gente vá sobrescrever tanto a função de desenho quanto a função de atualização, a gente consegue pelo menos aproveitar os atributos, que são os mesmos do projétil, já que a gente também vai ter um objeto de velocidade para determinar a movimentação da partícula na tela. Então, vou botar aqui, ó, extends particle. Beleza? Então, vamos criar aqui a nossa classe construtora, constructor, recebendo um valor para x, um valor para y, um valor para radius, um valor para color e o nosso objeto velocity. Então, aqui no nosso método construtor, a gente tem que alimentar nossa classe pi, né? Então, vou chamar aqui o método super para passar os atributos para a classe pi. Então, valor em x, valor em y, o radius, color e o velocity. Ainda no nosso método construtor, eu vou adicionar um atributo que vai ser exclusivo da nossa classe particle, da nossa partícula, que vai ser o atributo alpha. Então, vou dizer aqui que this.alpha vai ser inicializado recebendo o valor 1. Para que serve o alpha? A gente já falou dele antes. O alpha é o que vai controlar a opacidade do nosso objeto na tela. Então, quando eu tenho um alpha com valor 1, eu tenho um objeto 100% opaco. Quando eu tenho um alpha com valor 0, eu tenho um objeto totalmente transparente, então invisível. E a gente vai causar aqui um efeito de esmaecimento. Então, a partícula vai ser criada e ela vai esmaecer, ela vai se tornando transparente, como se ela fosse desaparecendo no espaço. Tá joia? Então, vamos lá, vamos sobrescrever aqui nosso objeto draw, que vai ficar responsável por desenhar a partícula na tela. E aqui a gente vai começar salvando as características, né, as configurações do nosso objeto de renderização, do nosso contexto de renderização. Então, vamos aqui, ó, context.save. Por que eu vou salvar isso? Porque a partícula vai ser o único objeto que vai mexer com o alpha, tá? Com essa questão da transparência, da opacidade do elemento. Então, como eu não estou cuidando dessa questão do alpha nos outros métodos de desenho, né? Nos outros updates e draws, então se eu mudar a transparência enquanto eu estiver trabalhando com a partícula e não salvar e depois restaurar as configurações do nosso contexto de renderização, eu posso acabar impactando na opacidade de outros objetos. Beleza? Então aqui eu estou salvando, estou criando aqui uma salvaguarda das configurações do contexto, e quando eu terminar de desenhar a partícula, eu vou chamar aqui o context.restore para restaurar as configurações anteriores. Tá? Então, aqui dentro, entre o save e o restore, eu vou desenhar minha partícula. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser justamente herdar, né, configurar aqui o alpha do nosso contexto de renderização em função do alpha do nosso objeto que está sendo desenhado. Então, aqui, ó, context.global alpha, com A maiúsculo, tá? O global alpha vai receber this.alpha. Então, depois, conforme eu for alterando o valor do alpha aqui, a gente vai alterando a opacidade do contexto de renderização. E agora é o velho método, né, para desenhar um círculo na tela. Então, context.beginPath, context.arc, passando aqui os valores, né, referentes a posicionamento em x e y, as dimensões do objeto que vai ser desenhado, o ângulo inicial, o ângulo final e aquele booleano lá para dizer se o arco vai ser desenhado no sentido horário ou anti-horário, que não precisa, mas a gente está botando.
Então vamos lá. vis.x, vis.y, vis.radius, 0, que é o ângulo inicial, math.π vezes 2, que é o ângulo final, e false. Agora a gente vai configurar a cor do contexto de renderização. Então, context.fillStyle recebendo vis.color. E, finalmente, context.fill para efetivamente desenhar o objeto na tela. Beleza? Então está aqui nosso método draw. E agora vamos criar o nosso método update. E como eu tinha dito, né, no nosso método update a gente vai causar o efeito de esmaecimento do objeto, a gente vai reduzindo a opacidade do objeto e a gente também vai desacelerar o objeto, tá? Assim como quando ocorre uma explosão, né, as partículas elas são projetadas numa velocidade maior e conforme a movimentação da partícula, ela vai reduzindo essa velocidade de deslocamento. Então a gente vai causar o mesmo efeito aqui. Então a primeira coisa que a gente vai chamar aqui vai ser o draw, para desenhar a partícula na tela. Aí agora a gente vai causar o esmaecimento, né? Reduzir o alfa dela. Então vis.alpha menos igual 0.1. Aliás, 0.1 não, 0.01. Como o alfa ele só vai dos valores 0 até 1, então se a gente for reduzindo de 1 em 0.1 em 0.1, né, se a gente for tirando um décimo a cada iteração, ele vai sumir muito rápido. Então eu vou tirar um centésimo a cada iteração, e isso vai nos dar aí, tipo, sei lá, um segundo, talvez um pouco mais, de visualização da partícula antes que ela desapareça. Beleza? Agora então eu vou mover a nossa partícula na tela, né? Então vis.x mais igual vis.velocity.x, e no eixo y, vis.y mais igual vis.velocity.y. E agora eu vou reduzir a velocidade de deslocamento, para que na próxima iteração da atualização aqui do nosso objeto, ele se desloque um pouco mais lentamente do que ele se deslocou nessa, e assim sucessivamente. Então, vis.velocity.x, vou botar aqui, ó, vezes igual, tá, 0.99. O que quer dizer isso? Que agora ele vai receber apenas 99% da velocidade que ele tinha anteriormente. Dessa forma, ele vai sendo reduzido, né, em 1%, essa velocidade em x, até que assim, ela não vai chegar a parar porque o alfa, tá, a partícula vai se tornar transparente antes que ela pare. Mas dessa forma que ela vai causar um efeito de desaceleração que fica bem interessante. Se vocês acharem que está pouco, que assim, ela deveria desacelerar mais rápido, vocês podem mudar esse valor aqui, passando, sei lá, recebendo 90%, por exemplo, em vez de receber 99%. Eu acho que se for reduzir de 10% em 10% a velocidade a cada interação, ele vai desacelerar muito rápido. Mas aí fica ao critério de cada um, beleza? O importante aqui para mim é que vocês entendam como que eu estou fazendo essa desaceleração. Então, beleza? Que a velocidade em x está recebendo 99% do valor atual e a velocidade em y está recebendo 99% do valor atual. Então, criamos aqui a nossa classe referente às partículas. Só que em cima que eu botei errado, né? Botei classe partícula errando de partícula. Não, é classe partícula errando de projétil. Meu, hein? Bom, agora então vamos no script para criar as partículas e criar a função também que vai gerenciar as partículas. Em que momento a gente vai criar as partículas? As partículas serão criadas no momento em que o projétil colidir com o inimigo. Então vamos ver em que momento isso acontece. Aqui no update a gente tem aqui a atualização dos projéteis e aqui dentro a gente tem o momento em que o projétil colide com o inimigo, né? Aqui a distância. Aqui, ó, se a distância for menor do que o raio do projétil mais o raio do inimigo, então o inimigo está colidindo.
gente podia até botar um comentário aqui, né? Para ficar mais legível. Aqui, ó. Colisão do projétil com o inimigo. Beleza? Então, quando houver essa colisão, a gente está removendo o inimigo da tela, estamos removendo a partícula na tela e vamos criar nossas partículas. Vou chamar uma função aqui, vou chamar de create particles. Naturalmente, a gente tem que criar essa função agora. Então, eu vou vir aqui embaixo, vou chamar aqui, ó, function create particles. A gente vai precisar de alguns parâmetros para criar essa partícula. A partícula, eu vou conceber essa partícula como se fosse um pedaço do inimigo, tá, que está explodindo no espaço. Então ele vai ser da cor do inimigo. Para pegar a cor do inimigo, eu preciso pegar o inimigo em questão. Então aqui o inimigo está sendo referenciado nessa variável enemy. Então vou passar aqui, ó, enemy. E preciso passar também a partícula, o projétil, tá? Porque a gente vai criar a partícula na posição do projétil que acabou de colidir com o inimigo. Nosso projétil aqui está sendo referenciado aqui na constante P. Então vou passar esse P também por parâmetro. E lá na função createParticles, lá embaixo, eu preciso receber esses parâmetros. O inimigo, enemy, e a partícula, particle. Então vamos lá, para criar as partículas, eu preciso colocar essas partículas que serão criadas, né, dentro de um array, assim como os nossos inimigos estão dentro de um array, assim como os nossos projéteis estão dentro de um array. Então primeiro eu vou lá em cima, onde que a gente está criando, aqui, ó, vou criar um array que eu vou chamar de particles, recebendo um array vazio. Então aqui na nossa função eu vou preencher esse array, vou alimentar esse array com partículas. Então vou criar aqui uma estrutura de repetição e vou dizer aqui, vou criar um índice i, vai ser criado recebendo 0, e eu vou criar um número de partículas em função das dimensões do inimigo que foi atingido. Quer dizer isso, o inimigo maior vai criar mais partículas, o inimigo menor vai criar menos partículas, tá? Então, enquanto i for menor do que o inimigo que eu passei por parâmetro, ponto radius, né, que é a variável que determina, né, o atributo que determina as dimensões do inimigo atingido, só que eu vou querer o dobro. Então, radius vezes 2. Então, enquanto o índice for menor do que o dobro do raio do inimigo, então o nosso índice vai ser acrescido em 1. Então, aqui a gente está criando quantas partículas, mais ou menos? Vamos dar uma olhada aqui na função onde a gente cria os inimigos. Então, aqui projéteis, aqui inimigo. Então, aqui eu estou criando o raio dos inimigos, né? Então, o valor vai ficar aqui entre 5 e 30. Então, para cada inimigo atingido, eu vou estar criando entre 10 e 60 partículas. Beleza? Se for um inimigo pequenininho, são 10 partículas, o inimigo grandão são 60 partículas. Acho que é um bom valor. Novamente, se vocês quiserem alterar isso no projeto de vocês, eu só estou explicando aqui a lógica que eu estou seguindo para que vocês possam fazer os ajustes necessários, tá, para ficar do agrado de vocês. Então, beleza. Para cada interação dessa aqui, então, eu vou criar uma partícula. A primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser criar o nosso objeto velocity, que vai determinar o movimento da nossa partícula no jogo. Então, vou criar aqui um const velocity. Vai ser um objeto com atributos x e y. Então, no atributo x, eu vou passar aqui math.random menos 0.5. Então, que valor que eu estou passando aqui? Math.random vai gerar um número aleatório entre 0 e 1. Não chega a 1, mas vamos arredondar aqui. Entre 0 e 1. E eu estou subtraindo meio. Então, eu estou criando um valor aleatório que vai ficar no espectro aí entre 0.5 negativo e 0.5 positivo. Dessa forma, a nossa partícula pode se mover tanto para a esquerda, no eixo x, se ela estiver recebendo um valor negativo,
quanto para a direita, no eixo x, se ela estiver recebendo um valor positivo. Só que esse espectro, né, esse leque de valores que eu posso atribuir para o eixo x, ele está muito restrito, né? Ele pode ir até 0,5 para baixo ou para cima. Então eu vou multiplicar isso aqui para ter uma velocidade de deslocamento mais significativa. Então eu vou multiplicar isso aqui, e é claro que o multiplicador também vai ser um valor aleatório. Então aqui, math.random, de novo. Eu vou multiplicar isso aqui por 6. Tá? E novamente, se vocês quiserem atribuir valores diferentes aí, fiquem à vontade. Eu só estou explicando de onde que eu estou tirando esses valores. Então, eu vou usar a mesma ideia. Botei uma vírgula aqui no final, aqui embaixo não precisa. Vou usar a mesma ideia para atribuir um valor para o atributo y do nosso objeto de velocidade. Beleza? Então, tendo configurado a velocidade, eu já posso criar a partícula, né, instanciar um objeto da nossa classe partícula e colocar dentro do nosso array de partículas. Então, aqui, ó, particles.push uma new particle. Opa. E aqui eu tenho que passar os valores de criação da nossa partícula. Então, coordenadas em x e y. Como eu disse, a gente vai criar a partícula na posição do projétil no momento em que ele colidir com o inimigo. Então eu tenho que pegar aqui... Olha, gente, eu passei aqui partícula, não, é projétil. Projector. Então vamos pegar aqui o nosso projectile.x e projectile.y. As dimensões da partícula. Então, pode ser uma partícula maior, partícula menor. Então, naturalmente, isso aqui vai ser aleatório. Vamos usar aqui o nosso math.random e eu vou multiplicar isso aqui por 2 para ter E lembrando que isso aqui é o raio da partícula, tá? Então, o diâmetro final da partícula vai ser o dobro do raio. Então, no máximo, a gente vai ter uma partícula aqui de quase 4 pixels. Tá joia? Agora vamos passar x, y, tem que passar a cor, né? Como a partícula vai ser pedaços, né, do inimigo que estão se espalhando ali pelo espaço, então eu vou pegar naturalmente a cor do inimigo. Então vamos pegar aqui o inimigo que foi passado por parâmetro, ponto, color. E finalmente, nosso objeto velocity. Beleza, então a função que cria partículas está concluída. Agora a gente precisa monitorar essas partículas, né? Precisamos gerenciar essas partículas ao longo da atualização do nosso loop de jogo. Então eu vou criar aqui uma função, lá embaixo, né? Aqui, ó, function. A gente tem uma função para conferir, né? Vamos dar uma olhada aqui no nosso update. A gente tem aqui o check enemies para conferir os inimigos, temos o check projectiles para conferir os nossos projéteis. Então eu vou ter também o nosso check particles. Vou chamar aqui de check particles para conferir as nossas partículas. E essa é a função que eu vou criar aqui agora. Check particles. Bom, conforme a gente já viu antes, essa função checkParticles ela vai monitorar as nossas partículas e as partículas eventualmente elas serão eliminadas do nosso array de partículas. E qual é a estratégia que a gente está usando para fazer a varredura de arrays que contenham elementos que serão eliminados? Vamos repetir a mesma estratégia aqui. Eu vou criar uma estrutura de repetição. Vou criar aqui uma variável índice que vai receber particles.length -1, né? Ou seja, o número de elementos dentro do nosso array de partículas, -1. E eu vou dizer aqui que enquanto i for maior ou igual que 0, i vai ser decrescido em 1. Então, vou criar aqui uma constante p, que vai receber a partícula referenciada pelo índice i dentro do array de partículas. E vou chamar o nosso p
Update, ou seja, o método de atualização da partícula em questão. E a gente vai eliminar essas partículas, né, do nosso jogo quando elas se tornarem totalmente transparentes. Ou seja, se a opacidade da partícula for igual a zero, então a partícula é eliminada. Então vamos botar isso em código. If p.alpha for menor ou igual que zero, então particles.splice. Então a gente remove um elemento do nosso array de partículas, o elemento esse indicado pelo índice i, e a gente fala que é um único elemento. Beleza? E a gente já está chamando o checkParticles lá no update, né? Então não precisa mais mexer lá. Beleza, estamos pegando a partícula, atualizando a partícula. Se o alfa da partícula for menor ou igual a zero, ela é eliminada. Acho que está tudo certo. Como eu digitei algumas coisas erradas ao longo desse vídeo, é possível que alguma coisa dê errado aqui, mas vamos ver, né? Vamos executar o projeto para ver qual é. Então, tá lá, o inimigo foi criado, a gente dispara no inimigo. Ó, deu algum problema aqui. Vamos ver o que houve. Velocity is undefined. Por que this velocity is undefined? Vamos ver se ele mostra aqui pra gente. Velocity x. A gente não está passando velocity. Vamos lá na classe. Classe partículas, tem dentro de projétil, construtor, está recebendo velocity. O problema está aqui, ó. Na hora que eu passei o método construtor, né, que eu chamei o método construtor da classe Py na classe partícula, aqui entre o radius e o color, em vez de colocar vírgula, eu coloquei ponto. Ó, errinho bobo aqui. Realmente hoje eu não estou com a atenção 100% não. Bom, vamos lá, dar um F5 para atualizar aqui, vamos ver se agora vai. Então disparei contra o inimigo. Agora temos partículas. Show! Deixa eu fechar aqui, dar um F5 de novo. Então legal, conseguimos criar nosso sistema de partículas. As partículas estão herdando a cor dos inimigos. Tá maneiro, né? Então é isso. Nesse vídeo a gente encerra por aqui. E no próximo vídeo a gente vai implementar um método na nossa classe inimigos, para que quando um inimigo seja atingido, a gente vai, ao invés de eliminar os inimigos simplesmente, dependendo do tamanho do inimigo, tá? Ele vai perder um pouco da sua massa, mas ele não vai ser destruído. Então a gente vai reduzir um pouquinho o inimigo, tá? E alguns inimigos vão precisar de 2 ou até 3 tiros para serem totalmente destruídos, tá? Bem interessante, bem legal. Nesse vídeo, esse era o conteúdo que eu queria trazer para vocês. Eu vejo vocês então no próximo vídeo. Valeu? Então um abraço e fui!